Nova direção. Antes de eu ter uma nova direção, eu estou no controle. Então, seja sendo uma vítima carente, seja sendo uma fortuna controladora ou uma salvadora manipuladora, eu estou no controle e eu sou guia na minha vida. Eu traço os planos e eu defino o meu destino. E eu sigo o mapa que me leva à expectativa irreal de felicidade, riqueza, conforto, prazer, segurança, aqui e agora. Então, o meu destino é o meu reino aqui e agora. Quando a gente está sob uma nova direção, a gente tem um novo guia e um novo destino. Dentro de uma nova direção da espiritualidade bíblica e do caminho de Jesus, eu sou uma criatura, eu tenho um Criador que está acima de mim e Ele está no controle, Ele é o meu guia, Ele traça os planos, Ele define o meu destino. Eu sigo a voz dele que me conduz a uma vida de amor, sacrifício, entrega, generosidade e missão. O meu destino é o reino dos céus, ali e além, aonde eu vou ter felicidade, riqueza, conforto, prazer e segurança. Não necessariamente aqui e agora. Sob a direção do Criador, a gente tem um novo destino. A gente sabe que o destino que o nosso coração tanto anseia, de felicidade, riqueza, conforto, prazer e segurança, não vai ser aqui e agora. Vai ser no nosso destino final, que é junto com Jesus no reino dos céus. Então a gente tem essa esperança ainda, a gente ainda tem esse desejo. Eu quero ser plenamente feliz, eu não quero lidar com a dor, eu quero viver uma vida de prosperidade, eu quero viver uma vida de conforto, eu quero viver uma vida de prazer e segurança. São coisas que eu nasci com isso dentro do meu coração, são desejos lícitos do meu coração. Mas eu preciso colocar esses desejos no lugar correto, que é do lado de lá da eternidade, no reino dos céus. Enquanto esse dia não chega, a minha vida aqui e agora, entre a primeira vinda de Jesus, que ele me deu o Espírito Santo dele e me deu uma missão, e a volta dele para consumar essa missão, a minha vida, ela vai ser uma vida de amor, sacrifício, entrega, generosidade e missão. Então, o caminho de Jesus para uma vida que lida com o peso, com a pressão e com a prisão do aqui e agora limitado, é uma vida em que a gente reconhece quem me guia, para onde ele está me levando e o que ele me chama a fazer aqui e agora. Dentro dessa perspectiva, a nossa oração muda, porque a gente pode orar para que o Senhor nos proteja, para que o Senhor nos dê felicidade, para que o Senhor nos dê riqueza, mas a gente tem a noção da realidade de que não é isso que eu preciso esperar aqui e agora. Porque o aqui e agora é uma vida de missão, é uma vida de entrega, é uma vida em que eu vou lidar com a dor, que eu vou lidar com o sofrimento, porque toda a perfeição está do lado de lá da eternidade. E é por essa perfeição que eu espero, é essa visão de mundo que eu tenho. Além de uma nova direção, ó, a Raquel, peraí. Lu, nesse caso, ferramentas de metas de vida, de pensar em médio e longo prazo, não fazem sentido para nós? Fazem, Raquel, fazem sentido. Eu vou entrar nesse detalhe depois, tá? Aqui, o caminho de Jesus não é um caminho de vítima carente, não é um caminho de abrir completamente o controle, no sentido de não ter uma participação ativa no que Jesus está fazendo. Não é de fatalismo, exatamente, a Marina comentou. Ela é uma vida de cocriação com Deus.
O que a gente precisa ter é a perspectiva. Então, assim, os planos que eu vou fazer, eu vou fazê-los tendo a consciência de que eu preciso, eu preciso do aval de que quem faz com que eles aconteçam é o Criador. E eu sou uma parte importante do, de como ele está fazendo as coisas no universo, porque ele criou a humanidade para ser colaboradora dele no mundo. A gente vai entrar um pouquinho mais nesse detalhe depois. A gente tem essa responsabilidade nesse sentido de que nós somos co-criadoras da realidade com Deus. Nós não somos passivos nesse sentido. Ele escolhe agir no mundo através do ser humano, através de seres humanos rendidos à vontade dele, que obedecem a ele. Então, nesse sentido, a gente faz planos, é importante que a gente faça planos, mas fazendo sob essa perspectiva de uma vida de missão, de amor, generosidade. Então, meus planos vão ser sob essa ótica. Como que eu posso servir, como que eu posso amar, como eu posso ser generosa, como que eu posso viver uma vida que tem como missão restaurar todas as coisas e apontar para o final da história, que é a restauração total e completa, né? Então, eu não vou fazer planos e metas de vida baseada na perspectiva errada de que eu vou conseguir ter felicidade plena aqui agora, que eu vou conseguir ter riqueza aqui agora, né? Eu vou sempre fazer planos pensando com a perspectiva correta. Aqui agora não é um momento de satisfação. Gente, essa é a verdade. Não é um momento de satisfação. Isso é o que a nossa cultura diz. A satisfação, ela é lá. Essa é a nossa esperança. Aqui agora é um momento de missão. É um momento de se derramar em amor, de apontar para as pessoas a verdadeira esperança de restauração de todas as coisas. A Raquel entendeu, legal. A Joelma diz, quando você se vê como vítima carente, tenta depender de Deus e não do outro, pode ser um caminho. Isso, exatamente. A vítima carente, ela tende a depender do outro. Eu acho que a estratégia da vítima carente, às vezes a gente coloca essa estratégia para Deus e também não é legal. Porque o Senhor, ele quer ser a pessoa que a gente depende, porém ele quer que a gente tenha um certo nível de responsabilidade que a vítima carente tende a não ter, que a vítima carente tende a tirar, né? Então, quando a gente assume uma postura de vítima carente para com Deus, por exemplo, a gente confia muito, mas a gente vive uma vida de fatalismo, do tipo, o que for para acontecer vai acontecer e eu não tenho parte nenhuma nessa história. Mas a gente tem parte. E Jesus veio e o plano dele é que a gente participe, tá? A Thalita disse, nossos planos devem inserir a missão de comunicar Cristo em qualquer coisa que eu venha a fazer. Exatamente. E não só comunicar, mas encarnar a vida de Jesus através de tudo aquilo que você for fazer. Então, quando a gente vive com a perspectiva bíblica da vida, a gente precisa ter a noção de que o reino de Deus, né, o para onde a gente está indo, o nosso destino, ele é um mundo restaurado. Não é uma dimensão imaterial em que a gente não vai ter coisas do dia a dia para fazer. Quando a gente vai lá para Apocalipse 22, a gente vê um novo céu e uma nova terra e uma cidade vindo do céu e se instalando na terra. Então a gente vai viver no céu numa cidade em que vão ter coisas para fazer. E aí o que a gente precisa entender é que cada minúscula coisa do dia que eu estou fazendo, eu posso fazer isso consciente da presença de Deus ali e consciente do poder de Jesus que habita em mim para fazer aquela coisa como Jesus faria. Então, além de comunicar Jesus, é viver Jesus, é encarnar Jesus em todas as dimensões da sociedade.
A Thalita disse, Deus não tem compromisso com a minha satisfação pessoal, mas com a missão que ele me deu. Essa, tá, eu acho que a gente tem que tomar cuidado só com essa frase, eu concordo, mas às vezes a gente vai para um lugar de vítima nessa frase, porque Deus está comprometido com a minha satisfação pessoal no sentido de que ele é a fonte da minha satisfação pessoal. Ele é a única fonte capaz de me satisfazer. Então, ele quer me satisfazer. Talvez ele não queira me satisfazer com o que eu acho que vai me satisfazer. Essa é a questão, tá? Então, ele está profundamente comprometido com a minha satisfação pessoal, no sentido de que ele é aquilo que me satisfaz. E ele se dá para que eu me satisfaça nele. Ele não está comprometido em me dar tudo aquilo que eu acho que vai me satisfazer. Tá? E a missão que ele nos deu, ela é um privilégio que ele nos dá de participar de uma história grandiosa de restauração de todas as coisas. Tá? Até porque eu entendo que devemos negar a vida agora para alcançar algo no futuro, o reino. A Isadora disse. Exato, assim, o negar a vida agora, aqui de novo, não é viver uma vida em que eu não me cuido, em que eu não vou ter nenhum tipo de felicidade, nenhum tipo de conforto. É uma vida em que a gente tem consciência de que não é isso que me satisfaz e que eu não vou ter isso plenamente. Tá? E a vida em abundância, o que significa? A vida em abundância. Isso é muito legal. A gente lê a vida em abundância sob a ótica da falsa narrativa da nossa sociedade. E quando a gente lê vida em abundância, a gente acha que isso significa uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento, uma vida de conforto, de segurança. Só que aí o que acontece? Quando alguma coisa num mundo corrompido acontece que nos tira essa vida perfeita que a gente queria ter e que a gente acha que era o que Jesus estava dizendo ali, a gente se frustra com Deus, porque a gente fala, poxa, mas eu estava esperando que quando eu tivesse com Jesus, então eu não ia mais sofrer, eu ia ter vida plena e abundante. E não é isso que Jesus estava querendo dizer. O que ele estava querendo dizer com relação à vida plena e abundante é que a gente vai ter vida plena e abundante, que começa hoje, mas se concretiza quando ele voltar para restaurar todas as coisas. Então, ele veio para nos dar vida plena e abundante. Mas ele também disse, um pouco mais embaixo desse mesmo trecho de fala que ele está falando, ele diz assim, no mundo tereis aflições. Mas não desanimem, porque eu venci o mundo. Então, a vida plena e abundante, ela é mais uma promessa do que uma realidade aqui e agora. Pela graça de Jesus, a gente vai ter momentos em que a gente vai experimentar a vida plena e abundante como um aperitivo aqui e agora. Mas ela vai só se concretizar no porvir, quando tudo for restaurado, tá? A Isadora disse, a projeção do reino como uma realidade futura não apresenta apenas uma dicotomização do reino na história, preparo no presente e reino no futuro, mas uma dicotomização individual, onde parte da minha vida é terrena e a outra parte espiritual, como a Luísa disse, o reino é agora. Exatamente, Isa. O que a Isa quis dizer aqui, que é muito importante a gente saber. Quando Jesus veio pela primeira vez, ele instalou o reino. Ele já reina, Jesus reina. Ele é o Senhor de todas as coisas. Só que o que acontece? O reino de Jesus não é um reino de dominação e de usurpação de poder e de conquista militar à força.
Então, Jesus reina, mas ele deu a oportunidade das pessoas reconhecerem esse reino e viverem a partir deste reino. Então, ele já reina e ele está dando a oportunidade. E ele está retardando a sua volta, que vai ser o momento em que ele vai revelar o seu reinado. Então, a volta de Cristo é o momento que ele vai revelar para todo mundo. E aí, em Apocalipse, a gente vê que todo joelho vai se dobrar frente a ele, reconhecendo: você é o rei, você é o rei, você é o rei. Então, Jesus já reina e nós somos chamados a viver aqui agora sob esse reinado, reconhecendo que esse é o reinado verdadeiro e que, por enquanto, esse reinado não está revelado e as pessoas não estão vendo esse reinado. Mas que quando Jesus voltar, esse reinado vai ser revelado e todo aquele que não se submeteu a esse reinado não vai desfrutar do reinado revelado de Jesus e da perfeição, da restauração de todas as coisas, tá? Então, é muito importante a gente saber que o reino está aqui agora e que o reino que vai vir, ele não é um reino imaterial, um céu para um lugar, que é um lugar para o qual a gente vai viver vidas sem corpos, tocando harpas e ficando nas nuvens. Não, é um reino em que Jesus volta, Jesus vem com a cidade restaurada. Jesus restaura a criação dele, tá? Ficou super claro. Nossa vida não deve ser baseada em suprir carências, mas em assumir responsabilidades. Perfeito. Tudo isso porque ele quer relacionamento conosco e não simplesmente um utilitarismo perfeito. Isso é muito importante a gente saber, que Deus nos criou para a gente se relacionar com ele. Se ele fosse um Deus tirano, ele teria criado máquinas programadas para obedecer. Mas ele é um Deus generoso e amoroso que criou seres à imagem e semelhança dele para serem co-criadores da realidade com ele. Então ele criou, e aí depois que ele criou, ele criou um ser que é a imagem e semelhança dele, que somos nós, e disse assim: continuem a minha criação. Criem culturas, cidades, governos, correspondendo à minha vontade, correspondendo à minha sabedoria. Então, ele criou a gente para a gente se relacionar com ele, para a gente co-criar a realidade com ele. Isso é uma responsabilidade, uma oportunidade tão linda que ele deu para a gente como humanidade, e por isso que Jesus veio para restaurar essa humanidade que se distanciou de Deus. Existem pessoas que nem tentam, ficam usando Deus, e aí as coisas vão acontecendo e elas dizem que foi a vontade de Deus. A Vivi disse: de fato, a gente pode querer usar Deus para conseguir a narrativa de vida que a gente acredita que vai nos satisfazer e não entender que Ele é a nossa satisfação, né? Gente, eu vou continuar e depois eu volto aqui, tá? Da onde eu parei. Porque senão acho que eu não vou conseguir terminar o conteúdo todo. Então, no novo caminho, então a gente já falou de uma nova direção e de um novo destino, né? Então, o nosso destino é o reino dos céus, em que tudo vai estar restaurado, e a direção é o nosso guia, que Jesus e Deus estão nos guiando e nos conduzindo até essa vida, e enquanto essa vida não chega de restauração completa, aqui agora eu me derramo em amor, em generosidade, em missão, como Jesus fez. Antes de eu continuar, só para a gente ter uma noção do quanto a vida em abundância não é a vida em abundância que a gente lê de acordo com a ótica da nossa sociedade. Se a gente lesse a vida em abundância de acordo com a ótica da nossa sociedade e lesse a vida de Jesus de acordo com isso, ele não viveu a vida plena e abundante que a gente achava que a gente deveria ter, né? Ele não teve uma vida de conforto, ele não teve uma vida de realização, ele não teve uma vida de satisfação, muito pelo contrário. Então, talvez a gente tenha que entender que essa vida plena e abundante aqui agora é um pouco diferente do que a gente espera, tá? E aí, então, tendo uma nova direção, com um novo guia e um novo destino, a gente segue um novo caminho, com uma nova postura e com um novo propósito. Então, se antes
o meu caminho era, eu busco algo que me preencha, tá? Então eu sigo, o que me move é eu buscar algo que me preencha. Então eu analiso a vida, eu julgo por conta própria, e aí eu me preocupo, e aí eu controlo, e aí eu decido, aí eu tento me preencher com aquilo que eu decidi que vai me preencher, mas aí eu me frustro, e aí eu me condeno, e aí eu vivo num ciclo vicioso de estratégias equivocadas que não me levam a qualquer lugar, que é o lugar onde eu quero estar, que é de satisfação e realização. O meu propósito nesse caminho antigo é me satisfazer e realizar. E aí o que eu quero que vocês percebam aqui é o quanto a gente pode usar a narrativa religiosa para esse antigo caminho. A gente pode usar Deus como, eu posso até achar que eu estou seguindo a vontade de Deus, como, eu não lembro quem foi que disse, tá, não sei. Eu posso até usar essa falsa narrativa de que eu estou obedecendo à vontade de Deus, mas no fundo eu estou querendo que Deus me dê aquilo que eu decidi que vai me satisfazer, tá? No novo caminho, que é o caminho de Jesus, que é o caminho que Jesus trilhou, é a vida que Jesus viveu aqui agora, é uma vida em que eu me preencho do meu Criador, então eu me satisfaço com Ele, e aí quando eu vou viver, eu percebo o que está acontecendo ao meu redor, e ao invés de eu analisar por conta própria, de eu julgar, de eu me preocupar, de eu controlar, de eu decidir, eu entrego para Ele. E isso aqui não é só no momento da minha devocional, é dia a dia, momento a momento. Eu pratico a entrega e eu ouço, e aí uma vez que eu ouvi, eu obedeço, eu respondo ao que eu ouvi. Então é uma vida de entrega, de submissão e de obediência. E essa vida, ela conduz ao descanso. E o meu propósito nessa vida não é mais me satisfazer e me realizar com algo que eu estou buscando aqui fora. O meu propósito é transbordar a satisfação e a realização que eu já tenho e fazer parte do plano do Criador de restaurar todas as coisas. Então, eu não vivo mais com o que me move, não é mais o emprego que eu vou ter, o carro que eu vou conseguir comprar, o apartamento que eu quero ter. Todas essas coisas está tudo bem você desejar e está tudo bem você ter na vida, mas isso não é o motivo da minha existência. Eu não me movo para ter um filho, para me casar. Todas essas coisas são marginais ao propósito da existência, que é me relacionar com o meu Criador, me preencher da satisfação que Ele pode me dar e transbordar essa satisfação tendo a perspectiva de que aqui agora é uma vida de missão, de restauração de todas as coisas. Então, todo dia, a cada minuto do dia, eu presto atenção nele, no espírito dele presente em mim e pergunto, e agora? Qual é a próxima coisa que você quer fazer? E agora? O que a gente pode fazer junto para apontar para a realidade última, que é a realidade restaurada? Então eu percebo, eu entrego, eu ouço, obedeço e descanso. E isso gera uma vida que não é pesada, que não é pressionada e que não é aprisionada. A narrativa religiosa não é essa narrativa. A narrativa religiosa, eu preciso seguir uma série de regras que um Deus que não está presente comigo me disse. E eu preciso usar o meu entendimento para discernir qual é a regra e qual é a vontade de Deus naquele momento. A narrativa do caminho de Jesus é uma narrativa de um relacionamento em que Deus está presente e Ele está em você, te guiando a cada pequeno passo do caminho. E você não tem a responsabilidade de decidir. Você tem a responsabilidade de ouvir e obedecer.